Nós estamos mês de final de março e começo de abril, nós iniciamos uma série de mensagens chamado Acende uma Luz. Essa mensagem surgiu véspera de Páscoa, nós refletimos antes da Páscoa, refletimos na Páscoa, domingo passado, e hoje vamos a uma reflexão pós-Páscoa. E talvez tenhamos uma quarta reflexão próximo domingo, dia 18. Mas de onde surge essa série de mensagens? Entendendo o tempo que nós vivemos hoje, um tempo de escuridão, um tempo de incerteza. Sabe, tempos sombrios. Isso na economia, na política, na ciência, que fala sobre medicina. E o que não falar sobre tempos sombrios, por exemplo, na família. Sobre os últimos casos que nós tivemos agora de um menino de 4 anos, que assim tudo deduz que foi de alguma forma prejudicado, ou praticamente morto pela sua mãe, de forma conivente, e pelo seu padrasto. Tempos de muitas incertezas, e dessas mensagens é nos trazer que essa luz, ela se acendeu há 2.000 anos atrás, quando Cristo vem aos homens, Cristo se faz um de nós em figura humana, Ele morre pelos nossos pecados, e domingo pela manhã Ele ressuscita. Estamos lendo nessa mensagem sempre ali aquele anúncio da ressurreição, os dias que envolvem a ressurreição. E a ideia é dizer que essa luz que brilhou diante dos homens, Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou e foi aos céus, nos convida, nos comissiona a nós continuarmos a brilhar essa luz no mundo que está em escuridão. Não só o mundo de trevas em pecado, mas o mundo de escuridão, como eu falei, em todas as áreas que envolvem a sociedade. É nesse momento que a igreja de Cristo deve ter relevância, eficácia, contundência. Nós temos que sair pelas ruas e isso vai desde o que nós falamos, como nós nos comportamos nas mídias sociais, como nós nos relacionamos, de uma forma que equilibre todo esse sofrimento que há no mundo. Falamos no primeiro domingo, lendo sobre o texto onde Maria Madalena e a outra Maria recebem então uma missão do anjo, de serem testemunhas, de brilharem a luz. Falamos sobre o sal fora do saleiro. E vale aqui fazer um comentário. Minha esposa até hoje está perguntando cadê aquele saleiro, não voltou para casa até hoje. Amor, cadê o saleiro que não voltou até hoje? Tem que botar sal na batata frita, cadê o saleiro? Minha filha, ficou em algum lugar na igreja depois da mensagem. Mas no domingo passado nós falamos sobre o apóstolo Tomé, o apóstolo duvidoso, o apóstolo que foi rotulado por duvidar. E falamos que todos nós temos temporada de dúvida. Isso falamos durante a Páscoa. E hoje também nós vamos debruçar na ressurreição de Jesus, em um evento da ressurreição. Mas antes, eu vou ler um texto que baseia o nosso tema desta noite. Nosso tema hoje é Acende uma Luz, uma esperança viva, é o tema de hoje. Uma esperança, diga-se comigo, uma esperança viva. Podemos encontrar esperança em muitos lugares, mas só uma de fato é viva. Quem fala isso? O apóstolo Pedro. Então vamos à palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, é o que lemos nesta noite de domingo. 1 Pedro 1, 3, diz assim: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para o quê? Para uma esperança viva. Pedro diz: Louvado seja Deus Pai, que pela sua misericórdia nos regenerou para experimentarmos e vivermos uma viva esperança. Mas qual é a origem? Por meio de que ele diz? Por meio da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Ou seja, a realidade da ressurreição de Cristo dentre os mortos, naquele domingo pela manhã, é uma realidade de ressurreição que pode nos trazer e nos garante a expectativa ou a vivência de uma esperança viva. É o que Pedro diz. Na ressurreição de Jesus dentre os mortos, com ele, não só ele ressurge, mas com ele ressurge uma esperança viva, o qual Deus Pai, que deve ser louvado pela sua misericórdia, nos entrega em Jesus, nos regenerando. Ou seja, em resumo ao texto, quem são aqueles que podem experimentar uma esperança viva por meio de Cristo ressurreto? Os regenerados, os salvos, os justificados. Porque a esperança, ela não é um lugar. A esperança tem um nome, porque a esperança é uma pessoa, e o nome dela é Jesus Cristo. A única esperança viva que nós, por meio da sua ressurreição e morte, em perdão dos nossos pecados, podemos experimentar. Sabe, Jesus foi à cruz do Calvário, e sexta-feira durante o dia, ele foi morto, crucificado. O seu semblante caiu, sua cabeça descansou e ele estava morto.
E aquele sábado, o dia seguinte, foi um silêncio na história. E agora, como será? Foi a pergunta. Mas no domingo pela manhã, quando o sepulcro é encontrado aberto pelas duas mulheres, tudo muda. Com a ressurreição de Cristo, nós temos agora uma esperança viva, porque fomos regenerados em Jesus. E vivemos um tempo hoje que o que mais precisamos, hoje o que mais a humanidade precisa é de esperança, sim, de alimento, sim, de dinheiro. Mas se nós não tivermos esperança, já disse algum filósofo, que eu não sei quem foi, que disse que a esperança é a última que morre. Mas isso não compete aos cristãos, porque em Cristo a esperança jamais morre. Diga assim para o seu vizinho, a esperança em Jesus jamais morre. Ela não morre. Se ela morreu em Jesus na sexta-feira, ela se levantou no domingo pela manhã. A nossa esperança está viva. Quem pode dizer amém nesta noite? A nossa esperança está bem viva. E é esse o motivo que nós estamos reunidos aqui hoje, meus irmãos. Paulo quem diz aos Coríntios, se Cristo não está vivo, se Cristo morreu, mas não ressuscitou, a nossa reunião aqui é vã. O nosso cantar, o nosso dançar é em vão. Só fazemos porque estamos diante de um Deus que está vivo. Esperança para as nações, esperança para o mundo. De onde ela vem? Do Cristo ressurreto. Por onde ela passa para o mundo? Por nós, cristãos, em anúncio, em compartilhar, em se relacionar. Sabe, a esperança não tem muito a ver, ou eu diria o sucesso, não tem muito a ver com aonde você nasceu. Não, se você nascer num lugar nobre, terá sucesso. Se você nascer na periferia, sucesso algum você terá. O sucesso não está linkado com a cor da sua pele. Se você for branco, terá sucesso. Se você for de pele escura, não terá sucesso, porque vivemos em um país racista. Eu sou mulher em um país, ainda uma cultura bem machista. Se você for mulher, não terá sucesso, porque quem nasceu homem terá sucesso. Meus irmãos, o sucesso não está ligado à cor da pele, aonde nasceu ou sexo. O sucesso está ligado ao quanto de esperança você pode ter para acordar cada segunda-feira. É mais um dia para você levantar com esperança e dizer, olha, eu sei quem sou, sei de onde eu venho, sei da cor da minha pele, sei do meu histórico, sei quanto eu ganho, mas há uma esperança. Jesus Cristo está vivo, levantou dentro dos mortos. E eu posso crer todos os dias em uma esperança viva para mim e para todos que estão ao meu redor. Jesus não só uma esperança viva. A palavra de Deus diz que é no nome de Jesus nós temos esperança, mas também no nome de Jesus nós temos a expectativa de um poder que é só no nome dele, porque no nome de Jesus há esperança e no nome dele há poder, no nome dele há vida. Não há como encontrarmos poder, vida e esperança a não ser de fato na pessoa do Cristo ressurreto. E hoje o texto que vamos olhar, o dia da ressurreição de Jesus, o que acontece, como foi com as Marias, como foi com Tomé. Quero convidar você hoje a Lucas 24, versículo 13 em diante. É aqueles dois discípulos que estão voltando para uma cidadezinha pequena chamada Emaús, de onde saíram alguns anos atrás. O texto bíblico nos remete a dois discípulos de Jesus que estão voltando para Emaús. Largaram Jerusalém após a sexta-feira de morte e crucificação, estão voltando para Emaús. Versículo 24, 13 diante vai dizer assim, naquele mesmo dia, que dia é esse? É um domingo. Dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Ou seja, você gosta de caminhar? Pastor, eu caminhei hoje 4 quilômetros, 5 quilômetros. Uma caminhada de 11 quilômetros, de Jerusalém até Emaús. No caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, ou seja, falavam sobre as últimas notícias. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Como assim reconhecê-lo? Eles perceberam que tinha uma terceira pessoa com eles andando, mas não perceberam que era o Cristo. O Cristo morto, que eles largaram em Jerusalém sexta-feira. Eles estavam voltando para casa falando sobre isso. Eu não vou ler, mas no 17 em diante, eles começam a discutir sobre o Cristo morto. Aí Jesus pergunta, sobre o que vocês estão falando? Qual é a notícia? Ele vai dizer assim, mas o Senhor não sabe das últimas notícias? Não, não sei, me atualizem. Aí eu fiquei pensando, como que vocês dissessem assim, mas o Senhor vem de onde? O Senhor porventura é extraterrestre? Jesus diria, sou. Mas como você não sabe das últimas notícias? E vão dizer, olha, é o Cristo.
Sabe, aquele profeta de poder sábio, ele morreu, foi crucificado. Não sabe disso? Não estou sabendo disso. Aí no versículo 21, que nós leremos em diante, o que eles vão dizer é para Jesus: olha, e nós esperávamos que era Ele quem ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. O que eles dizem é: você não sabe das notícias? Nós esperávamos que Jesus fosse aquele que nos redimisse, aquele que trouxesse redenção para Israel. Mas agora já era, acabou. Observe como eles vão conjugar aí o verbo esperar no passado. Nós esperávamos. Esperar está ligado à esperança. O que é esperança? É você ter ainda uma fé para esperar algo acontecer. Esperar é ter esperança. E quem conjuga o verbo esperar no passado, nós esperávamos, está dizendo, a esperança acabou, isso é passado. Nós esperávamos que Ele que trouxesse a redenção a Israel. É a mesma coisa que hoje nós disséssemos assim: olha, pastor, nós esperávamos que o nosso casamento desse certo, mas esperávamos, não temos mais esperança que isso aconteça. Vamos ao divórcio, chama os advogados. É mesmo que os pais dissessem: nós tínhamos esperança que o nosso filho foi curado, mas as notícias do hospital nos dizem que não mais nos cabe esperar outra coisa diferente acontecer. É o mesmo que alguém que tem feito hoje um tempo de economia em queda, diversas entrevistas de emprego, e dissesse: olha, eu tinha esperança que alguma entrevista resultasse em alguma coisa diferente do que não há vagas. Tínhamos esperança, nós esperávamos. De 3 coisas que falaremos hoje, a primeira delas, se você quiser tomar nota, é o tempo em que nós enfrentamos esperança perdida. Esses discípulos perderam a esperança. Irmãos, esperança e fé é algo que nasce com todo indivíduo e ser humano. Todo mundo aqui tem esperança e fé por alguma coisa. Você quer ir para a praia domingo, sábado que vem? Poxa, espero que não chova. Há uma esperança e fé comum a todos os homens, até os que não foram regenerados nem salvos por Jesus. É comum aos homens. Poxa, eu tenho fé que amanhã vai melhorar as coisas, tenho fé que amanhã não vai chover, tenho fé que amanhã eu vou conseguir pagar aquela conta. Uma coisa comum, mas chega uma hora que a esperança é perdida. Esses discípulos estão experimentando com seu coração esmagado, dizendo: olha, o que eu esperava que acontecesse, o que nós esperávamos não aconteceu. Eles saíram da glória de Jerusalém para a desesperança e a desolação de Emaús. O que é Jerusalém? A 11 quilômetros, há 3 dias atrás, é Jesus entrando em um jumentinho e todos aplaudem, jogam palmas e cantam: Hosana nas alturas, Hosana, Hosana. E eles esperavam que em Jesus fossem redimidos, levantados, fossem posicionados acima de Roma, que acabaria todo o prejuízo que eles sofriam de forma cultural, econômica, religiosa. Esse é Jerusalém. É tempo de esperança. Estamos a caminho do alvo que nós estamos esperando. Mas Jesus morre. Agora eles vão para Emaús, de onde saíram um dia para a esperança. Emaús aqui tem essa imagem de desolação, desesperança, retrocesso, voltar a um tempo sem a esperança. Pergunta retórica, não responda, mas o que você faz quando você perde a esperança? Você já teve alguma situação em sua vida de desolação e desesperança? Agora sim, levante a mão comigo. Já passou por isso? Perdeu a esperança por algum momento? Perdeu a esperança por algum momento? Eu por muitas vezes. Por algumas vezes eu fiquei desolado e sem esperança. E disse a mim mesmo e aos que me rodeiam: eu esperava que isso fosse assim, mas não foi, ou não tem sido. Pesquisas revelam que pessoas agem diferente umas das outras quando perdem a esperança. Vou te dar alguns exemplos. Algumas pessoas, quando perdem a esperança, elas recorrem a novos relacionamentos. Arrumam namorados, dão-se a conhecer sexualmente e vão agir de forma, ou procuram pornografia, ou vão procurar oportunidades de sexo. Estou sem esperança, para mim agora que se dane,
joga a toalha, então vamos viver. Vou arrumar um amante, uma namorada, um parzinho, pessoas que vão tentar buscar nas relações no sexo uma forma de extravasar. Outras pessoas vão buscar esses medicamentos. Vou tomar um remédio, um calmante. É calmante para dormir, mas calmante para acordar. É calmante para trabalhar, calmante para tomar café, calmante para jogar bola, calmante para tudo. Medicamento, remédio, e consomem remédio porque estão sem esperança, desolados. Outros procuram álcool. Eu vou encher a cara, irmão. Para mim, olha, o médico falou que não tem jeito, minha esposa ou meu cônjuge não muda, não vai dar em nada, eu vou tomar um goró, eu vou encher a cara e vida que segue. Outros vão buscar o trabalho. Já falei algumas vezes aqui, essa doença do século XXI, o workaholic, pessoas que estão doentes por conta do que tanto trabalham. E fazem do trabalho o seu Deus, a sua salvação. Quer saber, meu irmão? Eu vou trabalhar, vou sair de casa cedo, voltar tarde, não quero ver família, não quero ver ninguém, eu vou trabalhar. E adoecem. Chega uma hora que adoecem, não conseguem trabalhar e a desesperança ainda está lá, porque nada resolve. Outros vão à comida. Quem nunca pensou em um estágio de desesperança, passou no mercado, olhou a prateleira de chocolate, sorvete, e falou assim, quer saber? Eu vou pegar um potão de 2 litros de sorvete e vou comer sozinho, que eu estou muito triste. Não levanta a mão quem já fez isso. Para mim, 2 litros não resolve, tem que ser 10 no mínimo. Porque quando eu estou triste, meu irmão, já que eu estou aqui, eu quero no fundo mesmo, do balde 10. Mas você come o sorvete, a barriga estufa, a garganta arde, você vai dormir cheião. Quando você acorda, adivinha, você continua a pessoa sem esperança. Porque tudo que o mundo te entrega como um resultado não é eficaz. Como eu já disse aqui algumas vezes, alguma série de mensagens, o álcool mente para nós. As drogas mentem para nós. O sexo mente para nós. Como assim mentem? Eles dizem, me toma. O álcool diz, se encha de mim, se embriague e você vai ficar melhor. É mentira. Quando o efeito do álcool passar, você não estará no mesmo estágio. Todos eles mentem, porque a esperança viva só em Jesus. Já tive esperanças, já tive experiências, desesperanças no meu casamento. Tinha uma fase do meu casamento que eu e a Adriana pensávamos que não teria mais jeito. E adivinha, estamos nós aqui, 25 anos de casado e muito bem, graças a Deus. Já tive momentos de desesperança no ministério. E já pensei sim, senhores, em jogar a toalha. E já pensei sim em dizer, por favor, me mandem para outro lugar, não mais quero ficar aqui. Já pedi esperança nesse ministério. Mas a esperança viva, eu só encontrei no Cristo ressurreto. Os conselhos são importantes. Um psicólogo é importante. Pessoas sábias são importantes. Familiares são importantes. Mas eles vão até um ponto. Chega um ponto que só Jesus pode ir em nosso coração. Esses 2 discípulos estão esmagados em seu coração, porque para eles tudo chegou ao fim. É o que eles dizem para Jesus, você não sabe o que aconteceu? Já era, meu irmão. O grande profeta que nós esperávamos que ia nos redimir, que ia trazer redenção para nós, morreu. Nós apostamos todas as fichas nele. Ponto final, morreu. E muitas vezes o diabo vai querer que você pense que o que você vive hoje, quem sabe, de desesperança, é um ponto final. A sexta-feira da crucificação para esses discípulos de Emaús e para todos ao redor foi um ponto final. Lembra de Pedro? Voltou a pescar. Lembra de Tomé? Eu não acredito, só vendo. Porque eu vi o cara morrer, está morto. Um ponto final para os discípulos. Só que para Jesus não era um ponto final a cruz. A cruz não foi um ponto final. A cruz foi uma vírgula. Ponto final em um parágrafo quer dizer, encerramos aqui esse assunto. Vamos ao parágrafo de baixo. A vírgula quer dizer, continue lendo. O parágrafo não acabou. O diabo deve falar assim, olha, ponto final para o seu casamento, ponto final para as suas emoções, ponto final para a sua vida financeira, ponto final para a sua vida espiritual, ponto final para a sua saúde. Só que só Deus pode dar um ponto final. Tem coisa que Deus ainda está fazendo na sua vida que não terminou. É vírgula. Mas pastor, eu estou vivendo um tempo de desesperança. Que hoje esta palavra entre em seu coração e ministre esperança ao seu coração. Mesmo que tudo ao seu redor diga,
terminou. Jesus hoje pode dizer para você, ainda não terminou. Enquanto há fôlego, há esperança. Se você está vivo, se você está aqui nesta noite, arrumado, cheiroso, neste lugar, é porque ainda há esperança. Sabe, na história da ressurreição, da crucificação, pareceu aos discípulos que Pôncio Pilatos tinha o poder de gerenciar tudo aquilo. Parecia que Pôncio Pilatos tinha autoridade e regia a história. Ele mandou Jesus ser morto. Parecia que o controle da história estava na mão dos religiosos, que conspiraram de forma ciumenta para que Cristo fosse crucificado. Parecia que o controle estava na mão da multidão enraivecida que dizia, crucifica-o. Mas o controle nunca esteve na mão destes, nem do diabo. O controle sempre esteve na mão de Jesus. Ele sabia que passaria pela morte, mas como sempre anunciou aos seus discípulos, mas eu, ao terceiro dia, eu ressuscitarei. E é por isso que ele não tem que comprar uma sepultura. É por isso, diferente de nós, ele não tem que pagar uma sepultura em 12 vezes. Ele simplesmente pega emprestado. Sabe por quê? Me empresta aí, eu vou passar 3 dias só. Eu vou usar 3 dias. Me empresta que logo domingo pela manhã eu levanto, eu ressuscito como disse que faria, porque tudo aquilo que ele disse que fará, ele fará. Quem crê comigo hoje aqui, levante a mão e diga eu creio. Que Deus hoje nos dê esperança viva. Esses discípulos estavam com seu coração desbotado, embaçado, mas Jesus estava no controle daqueles dias. Jesus estava no controle da história. Eles não sabiam que era o próprio Cristo ressurreto que estava ao lado deles. Olha o versículo 27 de Lucas 24. E começando por Moisés e todos os profetas, Jesus começou a explicar-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. 2 coisas importantes aqui. Primeiro, Jesus começa a conversar com eles sobre a Escritura, sobre a palavra. Jesus começa a expor a Escritura da época, o Antigo Testamento, para eles. E ao expor a palavra, vai dizer Lucas, que ele expunha a palavra sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Noé, sobre José, dizendo, tudo isso aqui é sobre mim. Olha o texto. Explicou tudo o que constava sobre ele, Jesus, em toda a Escritura. Como sempre anunciamos aqui, toda a Escritura é sobre Jesus, porque é tudo sobre Jesus. Essa palavra não é sobre mim, essa palavra não é sobre você, essa palavra não é sobre Moisés, nem sobre Davi. Toda essa palavra é sobre Jesus. E Jesus começava a ler a Escritura para eles. Jesus começou a conversar com eles em tempo de desesperança, a palavra. Jesus não disse outra coisa a não ser a palavra. Enquanto ele expunha as Escrituras, esses homens começam a sair de um lugar de perdi a esperança, para o lugar de aprender a ter esperança. Em segundo lugar, aprendendo a ter esperança. Nós precisamos aprender a ter esperança. Como eu falei, a esperança natural a todo ser humano, nós temos. Mas quando perdemos a esperança, o que fazemos? Para onde vamos? Precisamos aprender a voltar a ter esperança. Esses homens vinham conversando sobre as notícias. Olha, você não está sabendo? Das últimas notícias? Não. Jesus disse, me atualize. Olha, isso aconteceu, isso aqui acabou, isso aqui já era, não tem mais jeito. Aí Jesus contrapõe as notícias com a Escritura. Observe que Jesus não se identifica para eles. Jesus não diz, como assim, gente? Olha eu aqui. Jesus não se identifica. Jesus identifica a eles a palavra. Porque é por meio da palavra que nós conhecemos a Jesus. Jesus diz, eis as Escrituras. Isso nos quer dizer algumas coisas. A primeira delas, que nós precisamos aprender a navegar no mar das más notícias, orientados pela palavra de Deus. E a pergunta que fica para nós é, quantos de vocês já ficaram desanimados assistindo os noticiários? Levante a mão comigo. Sim ou não? Abre a internet, liga a televisão. Não há nada lá que nos traga esperança.
Nadinha de nada. Como diziam os antigos, os mais idosos, nadica de nada. Tudo ao nosso redor, as notícias nos trazem desesperança. Então o que Jesus diz é: vocês com a notícia que estão vivendo estão desanimados. Eu lhes trago as Escrituras. Ou seja, as notícias vão dizer para você o que está acontecendo. A palavra de Deus vai orientar você no que você vai fazer com o que está acontecendo. As notícias dizem, isso está acontecendo. A palavra de Deus diz o que você deve fazer, como pensar, como se comportar, como sentir com as coisas que estão acontecendo. Porque, meus irmãos, o que está acontecendo não vai parar de acontecer. Ou você acha que o menino do Henri foi o último? Infelizmente não foi. Ou você acha que a pandemia foi a última? Não, não foi. Ou você acha que a crise econômica foi a última? Não, não foi. Isso não vai acabar. É por isso que Jesus vai voltar. Porque este lugar não pode nos garantir aquilo que no Éden nós perdemos em Adão e Eva. Aquele lugar perfeito, perfeição do homem consigo mesmo, perfeição do homem com Deus, perfeição do homem com o próximo, perfeição do homem com a natureza, perfeição do homem com os animais. Isso não será restaurado neste mundo. É por isso que Jesus vai ter que voltar, porque com Ele em glória tudo será restaurado, graças àquele domingo pela manhã onde o sepulcro estava aberto. A esperança viva está, diz Pedro, na ressurreição de Cristo, que nos redimiu no seu sangue. Jesus revela a palavra e não a sua identidade. Meus irmãos, uma coisa é estar informado, a outra coisa é ser encorajado. O mundo te informa, e a informação do mundo te desencoraja. A palavra de Deus não, a palavra de Deus te encoraja. Ela te mostra, eis aqui o Deus, como cantamos hoje, o Deus que te ama. Eis aqui o Cristo ressurreto, que dentre os mortos ressuscitou e garante a você a vida eterna. Não só isso, mas em cada dia de vida nesse mundo, em te acompanhar, em cuidar de você, em guardar a sua vida, em falar com você, em acrescentar você. Jesus precisa ensinar novamente a eles sobre a Escritura. Observe que Jesus já por 3 anos sentou com eles e ensinou a Escritura para eles, dizendo assim, olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, os que profetas disseram, anunciaram do Cordeiro, sou eu vou morrer por vocês, eu serei o último sacrifício, fiquem tranquilos, vai dizer, escreveu o apóstolo João, não andem ansiosos, para onde eu vou, eu prepararei morada, eu voltarei e buscarei vocês. Ele ensinou a palavra de Deus, e agora os discípulos estão voltando para Emaús como se nada tivessem ouvido a esse respeito. Sabe o botão reiniciar do seu computador? O botão desligar do seu celular? Quantas vezes passamos por isso? Às vezes os pais, mais idosos ou não tecnológicos, ficam assim, meu telefone travou, não sei o que eu faço. Meu filho, o que eu faço? Já tentei de tudo aqui. Ah, eu falei assim, pai, já experimentou desligar e ligar de novo para resetar? Não, não tentei. Tenta, pai. Aí o pai vai, desliga o telefone, quando liga, rapaz, voltou a funcionar. Sabe o que é isso? É você voltar a estacar zero, é você reiniciar. Os mais antigos aqui não entendem muito de celular, entendem daquele computador que tinha uma torre desse tamanho do seu lado. Quem já teve essa torre aqui na sua casa, levante a mão. Levante a mão. Eu trabalhava com uma gigante do meu lado assim, ó. E toda hora tinha que, o sistema operacional falhava e tinha que apertar o botão reset. O que chamavam de boot. Um dia eu entendi por que era boot. Porque tinha hora que só chutando para o negócio funcionar. Só chutando. Dá o boot aí, dá o boot, dá o reset. Jesus aqui está reiniciando o aprendizado e a memória deles sobre o que eles ouviram, mas na desesperança esqueceram que Jesus havia dito que ressuscitaria. Sabe, nós só saberemos se de fato nós aprendemos algo quando esse algo que dizemos que aprendemos for colocado à prova. Ah, eu sei muito sobre isso. Você só saberá se de fato sabe quando isso for colocado à prova. Sim ou não, gente? Ah, casamento, tiro de letra. Você é casado? Não, ainda não, mas já li muito. Então casa, amigo. Coloque à prova a vida 2.
Não, mas eu sou casado e sei muito. Mas no dia que passa uma crise conjugal, não sabe o que fazer. Ah, eu sei muito sobre Bíblia, pastor. Bíblia eu sei muito. Mas quando é colocado o seu conhecimento bíblico à prova, você falha. Ah, pastor, eu sou um cara santo. Santidade é comigo. Eu oro, jejuo. Mas o que você faz quando o pecado tenazmente fazer a palavra, a tentação vem? O que você faz quando as coisas ao seu redor acontecem? O quanto a Bíblia agora vai ter eficácia ou não? Você de fato só sabe se aprendeu quando o aprendizado é colocado à prova. Os discípulos foram reprovados. Jesus diz, vocês não aprenderam nada. E começou a falar sobre Moisés, sobre Abraão e sobre a palavra de Deus. Versículo 28 e 29 de Lucas 24. Ao se aproximarem do povoado, qual povoado? Emaús, para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Ou seja, chegaram no povoado e disseram, gente, um abraço, tá? Já anunciei, já falei a escritura. Mas eles insistiram muito com Jesus e disse, fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então Jesus entrou para ficar com eles e ali. Aqui eu paro, dou uma pausa aqui. Jesus está andando com eles e até o momento eles não sabem que é Jesus. Eles convidam Jesus para passar uma noite com eles, para ficar com eles e não deixar ir. Irmão, na temporada de desesperança e dúvida, uma boa coisa a se fazer é recorrer ao uso desse convite. Dizer, Jesus, me ajuda. Jesus, meu coração está sofrendo porque eu tinha esperança, porque eu esperava, porque... Mas Jesus, eu estou vivendo isso hoje, não sei o que fazer. É como quem diz, Jesus, toma o meu coração. Jesus, fala comigo. Jesus, acalma as minhas emoções. Jesus, faz parte desse momento, convite. E assim como Jesus fez, Ele sempre fará. Toda vez que ele é convidado a se fazer presente em uma situação, ele sempre comparece. É claro que, como sempre dizemos, homem natural algum pode convidar a Jesus sem que antes tenha fé para crer. E Paulo diz que a fé é um dom. Homem comum algum escolhe Jesus. Sempre vamos escolher o pecado, sempre. Mas quando Jesus se revela a nós, e aqui quer se revelar a esses homens, e hoje a nós, o nosso coração começa a desejar o que não desejava e fazemos o convite a Jesus. Uma boa coisa, quem sabe hoje aqui para você que não é um cristão, aqui ou em casa, é que Deus te dê fé, para que Cristo se revele e você convide Jesus para fazer parte da sua vida. Versículo 30. Quando estava então à mesa, ele entrou com eles, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele então desapareceu da frente deles. Jesus entrou até então sem saber quem era. Jesus então fez algo comum a eles, que foi a ceia. Pegou o pão, partiu, deu a eles, e nesse momento os seus olhos se abriram. Como os nossos olhos em tempo de desesperança, desolação podem se abrir? Número 1, pela exposição da palavra. Não há outro caminho ou forma melhor de revelação de quem Cristo é, a não ser a palavra. A palavra de muitas formas, pregada como hoje, entoada e cantada como fizemos. A palavra. E a segunda coisa é participar daquilo que faz parte, concernente às coisas do povo de Deus. Como ter os olhos abertos e voltar a ter esperança, que é o caso aqui, aprender a ter esperança, está aqui hoje. É cantar uma canção que fala sobre Jesus. É ouvir esta palavra. É fazer orações. Enquanto ele partia o pão, os seus olhos foram abertos. Observe que Jesus passa rapidamente de convidado a anfitrião. Eles disseram, Senhor, entre em nossa casa. O que Jesus faz, ele pega o pão e parte. Essa é uma premissa de quem é anfitrião e não convidado. De quem é a responsabilidade, a autoridade de repartir o pão à mesa. De quem é dono da casa.
Jesus passa de convidado a anfitrião, mas qual é o fim disso? Número 3, terceiro e último, lhes trazer a esperança viva que eles perderam. Jesus pega o pão, Jesus os serve, porque Jesus está dizendo, olha, vocês me convidaram, mas eu não quero ser apenas o convidado na casa de vocês. Eu quero ser o anfitrião, eu quero ser a autoridade, eu quero ter o senhorio, eu quero ter o controle. Sabe o que isso nos diz, irmãos? Não nos basta apenas fazermos boas orações públicas e dizermos, Senhor, e cantarmos, entra na minha casa, entra na minha vida. Lembra dessa música? Ninguém mais canta, até bêbado cantava. Sara todas as... Mas sabe o que era? Era o convite, entra na minha casa. Mas nunca houve o desejo ou a liberdade de deixar Jesus ser o anfitrião desta casa. Ser alguém que rege a casa. Ser alguém que tem autoridade na casa. Ser alguém que nós não só convidemos, mas digamos assim, Jesus, não só venha, mas toma o volante. Dirige o Senhor. Faz do seu jeito. Faz conforme a tua palavra. É porque Jesus passou de convidado para anfitrião que os olhos deles se abriram. Quando ele foi anfitrião e partiu o pão, os olhos deles enxergaram Jesus. Sabe o que isso quer dizer? Quando nós convidamos a Cristo e deixamos Ele guiar os nossos passos, nós começamos agora a ver o que anteriormente nós não víamos. Nós começamos a enxergar o que nós tínhamos perdido. Enquanto Jesus é um mero cidadão que nos acompanha, e eu vivo baseado nas últimas notícias, eu não posso reconhecê-lo. Mas no momento que ele entra na minha casa, e ele tem a liberdade de ser um anfitrião, os meus olhos se abrem, e eu começo a ver o que eu havia perdido. Olha o versículo 32. Então, depois que desaparece, perguntaram-se um ao outro, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha a Escritura? Olha o que eles dizem, o nosso coração começou a arder lá atrás, quando Jesus começou a expor a Escritura para nós. O nosso coração não começou a arder quando ele sumiu. O nosso coração começou a arder quando ele falava da Escritura. Meu irmão, tempo de desesperança, tempo de desolação, tempo de desânimo. O antídoto para isso é Jesus revelado por meio das Escrituras. É por isso que estamos aqui hoje. É por isso que abrimos a Escritura. É por isso que gastamos um tempo lendo a palavra de Deus. É por isso que nós queremos cantar a palavra de Deus. O nosso coração não ardia enquanto eles expunham as Escrituras. O que eu estou dizendo é, olha, nós estávamos confusos com todas as notícias ao nosso redor. Mas o nosso coração foi encorajado quando ele abriu a Escritura e Senhor conosco. As notícias vão trazer desencorajamento, desesperança, e a palavra de Deus vai semear no solo, com a Escritura, uma esperança viva em nossos corações. Deus quer que o nosso coração queime nesta noite. Enquanto eu meditava, falei pela manhã, esse arder o coração, eu vou rotulá-lo com uma palavra, diga assim comigo, propósito. Diga mais uma vez, propósito. A desesperança nos arranca o propósito. O desânimo nos leva ao propósito. Quem já andou um dia sem esperança sabe o que eu estou falando. Sabe a barata tonta? É assim que ficamos. Perdemos o propósito. Quando nós estamos sem esperança, nada mais tem propósito. Não há foco para mais nada. O casamento, não temos propósito mais para ele. A vida espiritual, ministerial, familiar, financeira, não temos. Vamos nos afundar num balde de 10 litros de sorvete. Vamos nos afundar no álcool. Vamos buscar novas relações. Perdemos o propósito. Esses homens aqui estavam com um propósito em Jesus, em seu discipulado lá em Jerusalém. Mas quando perderam a esperança, estão voltando para Emaús. Ou seja, falaram para Jesus, olha meu Senhor, não sei de onde o Senhor vem. Mas já era, irmão, acabou. Ponto final. Vamos voltar para casa. E Jesus, quem sabe, perguntasse, mas Jerusalém, mas o que ele ensinou 3 anos? O que ele falou? Irmão, esquece, não tem mais sentido, a gente perde o propósito. Não levante a mão,
Quem um dia passou por um tempo de não saber mais qual é o propósito, do porquê faz isso. Irmão, tem gente que ainda hoje frequenta uma reunião como essa, que vai à igreja, que até lê a Bíblia, mas não sabe qual é o propósito disso. Nós não podemos frequentar uma igreja e viver uma vida cristã sem propósito. A palavra de Deus, com esperança, nos devolve o propósito. É por isso que hoje, ao final, eu quero orar para que essa esperança viva devolva o propósito para alguém que nesta noite. Algo que você perdeu o propósito e você está caminhando em direção ao seu Emaús. Emaús é o lugar sem propósito. Emaús é o lugar sem esperança. Ardeu o nosso coração enquanto eles expunham as Escrituras. O seu coração batendo, sabe o que ele diz? Entre algumas coisas, ainda há esperança. Diga assim comigo, ainda há esperança. Tem uma história que diz que uma menina falou assim no colégio para sua professora: professora, Jesus mora no meu coração. Ela perguntou assim: mas como é que você sabe? Não, porque ele mora aqui. Mas como é que você pode saber disso? Ela falou assim: professora, me dá sua mão aqui. Coloca sua mão no meu peito, professora. Ela, tá sentindo, está escutando? O quê? Está sentindo os passos de Jesus no meu coração? Aqui ele andando, ó. Tutuque, 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 tutuque. Nós não controlamos a batida do nosso coração. Nós não acordamos e dizemos assim: coração, hoje bata. Não podemos acordar amanhã assim: coração, agora para de bater. Bata mais rápido. Não temos controle sobre isso. Só Deus tem controle sobre isso. Enquanto Ele está batendo, é um Deus que cantamos hoje dizendo: porque eu te amo, você ainda está aí. Enquanto você está aí, eu tenho planos. Eu tenho propósitos. Não é um ponto final, não acabou ainda. Eu ainda estou escrevendo a sua história. Uma forma de falar, porque na verdade a nossa história já está escrita. Nós só não sabemos. Deus nos conhece antes da fundação do mundo. Irmãos, imagine nisso. Deus ainda não criou o céu e terra e já sabe quem você é. Deus já te vê na história. Deus não foi surpreendido com você. Ih, rapaz, nasceu Washington. Quem diria? Ih, rapaz, nasceu aqui, ó, não imaginava. Rapaz, viu, nasceu. Ó. Achei que não fosse nascer. Viu, até postamos aí, mas Deus não é surpreendido com nada. Deus nos conhece antes da fundação do mundo. Nós é que somos muitas vezes ministrados pelo coração, pelas emoções, pelo mundo, pela notícia, pelo diabo, dizendo: olha, acabou, desiste. Deus hoje nos reuniu aqui para dizer: há uma esperança viva. Que aonde o álcool vai falhar, aonde a amizade vai falhar, aonde a comida vai falhar, Jesus é a nossa esperança viva. E por último, versículo 33, no capítulo 24, e nós vamos orar. Olha o que diz o texto. Depois disso, depois do que? O coração ardeu, o propósito voltou, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. A palavra foi revelada, o coração ardeu, os olhos se abriram, a esperança viva voltou aos seus corações. Agora eles podem voltar a Jerusalém, ao lugar de esperança, ao lugar de propósito. Eles tinham deixado Jerusalém completamente desanimados, sem esperança, mas aquele encontro com Jesus em Emaús faz eles voltarem ao propósito e à esperança. Minha oração hoje, nesta noite, é para você que, se você está no caminho de Emaús, desolado sem propósito, andando como quem não sabe para onde vai, que Deus hoje encontre você no caminho e você consiga ver o Cristo ressurreto que ama a sua vida, que quer ajudar você nesse caminho. Também quero orar por você que já está em Emaús, sem saber o que fazer. Que Jesus hoje te ajude a volta para Jerusalém, a refazer de novo o propósito, a esperança. Eu não sei hoje, talvez, a desesperança roubou de você um propósito, quem sabe no seu casamento. Quem sabe vida espiritual, ministerial, tantas pessoas que tiveram o seu propósito roubado pela desesperança. Porque foram magoadas, entristecidas, assim: acabou. O que meu pastor fez comigo acabou. Olha, acabou. O que meu marido fez comigo acabou. O que minha esposa fez acabou. O que o presidente fez acabou.
Olha, o que meu patrão fez acabou, o que eu estou sentindo acabou. Meu irmão, enquanto houver vida, há esperança. E a esperança ela pode ser viva por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Você pode daqui hoje, com o seu coração ardendo e cheio de esperança. Quem quer hoje receber de Deus esperança viva, levante a mão comigo nesta noite. Ele é esperança viva. Por isso que eu termino lendo, mais uma vez, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Vamos ficar de pé, vamos orar esta noite. E vamos convidar e deixar que esse Cristo ressurreto coloque no eixo aquilo que quem sabe hoje está uma bagunça na sua vida. Bagunça emocional, bagunça conjugal, bagunça espiritual. Pode ser algo assim, quem sabe um quadro desastroso, ou pode ser algo pequeno ainda. A questão não é a que distância já estamos de Jerusalém, ou quanto falta para Emaús. Alguns, quem sabe, acabaram de sair de Jerusalém, estão entrando num caminho agora de desânimo. Outros já cumpriram os 11 quilômetros, já estão chegando a Emaús, dizendo, olha, as últimas notícias são desanimadoras. Saiba de uma coisa, você não é o único no mundo que vai enfrentar más notícias. Nós sempre teremos diante de nós notícias ruins. Algumas nos atingem mesmo distantes, as outras abrem a nossa porta e vêm como um soco no nosso peito, porque é alguém que a gente ama e conhece na família. O que fazer? As notícias nos dizem o que está acontecendo. A palavra de Deus nos diz o que fazer com isso que está acontecendo. O que fazer hoje? Creia na esperança viva do Cristo ressurreto. Põe a mão no seu coração. Eu hoje oro para que o Espírito Santo faça de novo o seu coração arder. A esperança viva voltar ao seu coração. Não importa a distância que você esteja de Emaús ou de Jerusalém. Se você hoje, nesta noite, é aquela pessoa que ainda não convidou a Cristo para reger os seus dias, guiar os seus passos. Se você hoje não se considera um cristão, ou pelo menos nunca fez uma oração de confissão dizendo, Jesus, eu sou pecador, eu entendi, Pai, hoje pela Tua palavra exposta, que é um Deus na história que me ama, que o Senhor hoje pode se encontrar comigo e mudar a minha vida, traz esperança. Hoje ora sim. Faça sua oração de confissão e peça que Jesus hoje transforme a sua vida. Ou convide hoje. E ore para que Deus dê fé hoje ao seu coração para crer em Jesus. Porque a palavra foi aberta e a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se você já é um cristão e hoje está caminhando ou já está em dias de desesperança, que o seu coração arda hoje para um novo tempo, para um novo propósito. Ou para voltar ao propósito que você saiu. Deus, nós oramos esta noite, domingo, Pai. Eu oro, Senhor, a princípio por aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor de verdade, de fato, de forma íntima. Que até, ó Deus, se relacionam de forma superficial com o Senhor pelo caminho como aqueles discípulos. Já ouviram falar do Senhor, já abriram uma Bíblia. Senhor, já viram um filme sobre Jesus, já cantaram sobre Jesus, mas Deus não tiveram ainda a sua vida transformada pelo poder da vida e da palavra de Jesus. Deus, hoje que os corações desses ardam. Arde o coração hoje, Deus, abre os olhos para reconhecer que é o Senhor que está conduzindo, Deus, que está ao lado deles. Isso que eles chamam, a Deus, de sorte. Isso, a Deus, que eles chamam de acaso. Que o Senhor hoje os revele e diga, não foi sorte, não foi acaso, era eu cuidando da sua vida, que eu tenho um grande propósito na sua história. Deus hoje quebra corações, dá-nos fé para crer, Deus, no Senhor, e que hoje haja reconciliação, que hoje haja salvação, que hoje o Senhor seja Senhor de vidas aqui nesta noite, ó Pai. E eu oro também, Pai, por aqueles que são cristãos, que servem ao Senhor, mas Deus, que estão voltando de Jerusalém, ó Pai. Estão voltando porque estão dizendo, olha, eu esperava que o diagnóstico médico fosse diferente. Eu tinha esperança que meu casamento chegasse a um outro resultado.
Deus, que hoje, Senhor, renove a esperança. Deus, traga de volta o coração ardendo, traga de volta o propósito. Que eles sabem, ó Deus, que enquanto o Senhor não disser que acabou, não acabou, ó Deus. A história continua até o grande dia do Senhor. Deus, hoje, abre os olhos, queima o coração, traz de volta, Deus, reabilite, Deus, reate os propósitos hoje. Pessoas, Deus, que largaram propósitos ministeriais, vocacionais, relacionais, deixaram amizades, deixaram relacionamentos, deixaram, Senhor, o seio da igreja, deixaram ministérios, deixaram coisas, ó Deus, que hoje, Senhor, traga de volta o propósito, ó Pai, porque tudo que pode nos desanimar nesta noite, o Senhor pode nos levar a um novo aprendizado sobre a esperança, nos trazer a esperança viva. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Que ela hoje abra os nossos olhos, ela queime o nosso coração e mude a nossa história. Deus, nós ministramos hoje uma esperança viva aos irmãos aqui neste lugar, aos irmãos que estão em casa. E que esta semana, ó Pai, a nossa vida seja, Deus, como um agente, Deus, um reagente neste mundo para anunciar a esperança viva que está no Cristo ressurreto. É assim que oramos, ó Pai, e pedimos, no nome de Jesus. Todos digam amém.